Pense como seria viver como um verdadeiro estoico, um estado mental em que o caos exterior não tem mais poder sobre você, onde os problemas, as pessoas difíceis e os imprevistos não roubam mais sua energia. Parece difícil, não é? Mas é possível. Os estoicos não eram super-humanos, eles apenas tomaram uma decisão: viver com disciplina. Enquanto os outros se afogavam em suas emoções, eles navegavam com firmeza. Não porque não sentissem dor, frustração ou medo, mas porque haviam treinado a mente para responder, em vez de reagir. E hoje vou te mostrar como você pode fazer o mesmo. Se você aplicar essas lições, não apenas vai resistir às dificuldades, vai transformá-las em combustível para o seu crescimento. Não porque o mundo se tornará mais fácil, mas porque você se tornará mais forte. Antes de começarmos, vá até os comentários e escreva: hoje me comprometo a ser mais forte do que minhas desculpas. Eu sou estoico. Esse será o seu selo de compromisso, um ato de decisão, de força, de propósito. Preste atenção em cada uma das lições, mas guarde o seu foco maior para a última, porque o impacto dela vai te surpreender. E se você encontra valor nesse conteúdo, se quer continuar nessa jornada de transformação e autocontrole, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos começar. Lição 1. Seja dono da sua mente antes de tentar dominar o mundo. Tudo o que acontece lá fora é apenas um reflexo daquilo que você permite dentro de si. Você pode mudar o ambiente, seus relacionamentos, seus hábitos, sua aparência, sua rotina. Mas se não conquistar primeiro sua mente, qualquer mudança será passageira. O pensamento diário não é neutro, é uma semente. Cada vez que você repete dúvidas, medos ou reclamações, está cultivando um campo de limitações. Mas se planta determinação, foco e clareza, sua vida começa a crescer com direção, força e propósito. Dominar a própria mente não é um dom raro, é uma prática. É a capacidade de observar seus pensamentos com honestidade, de reconhecer o ruído, o drama, a tendência de reviver feridas antigas e imaginar desastres futuros. É identificar aquele pensamento automático que te sabota e ter a coragem de dizer: eu não acredito mais nisso. Porque você não é o que pensa, você se torna aquilo que escolhe repetir. E se não filtrar o que entra em sua mente, viverá uma vida controlada por crenças herdadas, automáticas, inconscientes. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E essa liberdade começa dentro. Começa na sua capacidade de pausar antes de agir, de questionar a voz mental que diz que não dá, que é tarde, que não vale a pena. Começa quando você escolhe conscientemente os pensamentos que te constroem e rejeita os que te corroem. Sem disciplina mental, tudo lá fora virá ameaça. Uma crítica te desmonta. Um plano que falha te desequilibra. Não porque o mundo seja cruel, mas porque sua mente ainda é frágil. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas saber escolher o que realmente vale sua energia. Você pode ter sonhos, talentos, recursos, mas se não domina seu mundo interior, cada passo será uma batalha. Um dia você avança cheio de energia, no outro se sabota com desculpas. Essa instabilidade é sinal de uma mente sem estrutura. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E não se trata de pensar positivo o tempo todo. Trata-se de pensar com intenção, de se perguntar: esse pensamento me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Porque cada ideia que você tolera deixa uma marca. Essa marca vira hábito, o hábito vira identidade, e sua identidade define seu destino. Muita gente quer mudar a vida sem mudar a mentalidade, mas não dá para construir uma nova realidade com o mesmo sistema de crenças antigas. Toda transformação começa de dentro. Você não pode ter paz se sua mente está dominada pelo caos, não pode pedir amor se vive se criticando. Sua mente pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga, depende de você treiná-la ou não. Não espere que a vida te acorde com um choque, acorde você mesmo. Treine sua mente, não para controlar o mundo, mas para que o mundo não controle você. Não para calar todos os pensamentos negativos, mas para escolher quais merecem sua atenção. Não para eliminar o medo, mas para agir mesmo com ele. Disciplina mental não é repressão, é liberdade consciente. É a habilidade de escolher como responder, em vez de apenas reagir. Porque naquele instante entre o estímulo e a reação, ali nasce o seu caráter. Você decide se vive como prisioneiro das emoções ou como arquiteto do seu destino. Sêneca dizia:
Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. E isso vale também para os seus pensamentos. Não acredite em tudo o que você pensa. Questione, substitua, transforme. Não é mágica, é prática, não é imediato, é intencional. Mas se começar hoje, um dia perceberá que não precisa mais que o mundo mude porque você já mudou. Escreva agora nos comentários: hoje começa a minha melhor versão, eu sou dono da minha mente. E transforme essa frase em uma declaração de poder, porque o mundo muda quando você muda primeiro. Lição 2. Não reaja, responda com sabedoria. Nem tudo merece uma reação. Vivemos cercados de estímulos, palavras maldosas, críticas vazias, olhares provocadores, pequenas injustiças do dia a dia. E sem perceber, muitas vezes nos tornamos marionetes do mundo exterior. Basta um comentário atravessado para perdermos a calma. Basta uma provocação para entregarmos nosso poder emocional. Mas o verdadeiro domínio não se revela gritando mais alto ou impondo razão. Ele aparece na pausa. Naquele instante silencioso onde você escolhe não reagir por impulso e sim responder com consciência. Cada provocação não é um ataque pessoal, é um teste de autocontrole. Uma chance de provar que você decide quem é, mesmo quando o ambiente convida ao caos. A diferença entre reagir e responder é a diferença entre ser arrastado e ser o capitão do seu próprio navio. Reagir é automático, instintivo. É permitir que o outro dite suas emoções. É responder a um insulto com outro, a uma crítica com defesa, à dor com mais dor. Mas responder exige consciência, exige que você se pergunte: isso vale minha paz? Merece minha energia? Existe uma forma mais inteligente de lidar com isso? Marco Aurélio compreendia isso profundamente. A melhor vingança é não se parecer com quem nos fez mal. O impulso vai te pedir para gritar, se justificar, atacar. O ego quer vencer. Mas você não está aqui para isso, está aqui para dominar a si mesmo, porque o estoico não responde com orgulho, responde com clareza. E isso não é fraqueza, é força. Toda vez que você escolhe não reagir, está dizendo: eu controlo a mim mesmo, não aos outros. Não preciso descer ao nível de ninguém para provar quem sou. E essa postura silenciosa e firme é um tipo de grandeza que poucos conhecem. A mente quer respostas rápidas, está treinada para se defender, mas nem toda defesa é útil, nem toda batalha merece ser travada. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, e sim a maneira como interpretamos. Você pode enxergar cada ofensa como um convite ao crescimento. Pode ver o provocador como um espelho que revela seus próprios limites, porque não há sala de treino melhor que a própria frustração. É ali que sua paciência, sua firmeza e sua sabedoria são desafiadas. É fácil parecer calmo quando ninguém te testa. O valor está em manter essa calma quando tudo tenta te tirar do eixo. A pausa entre o que acontece e o que você faz é o lugar onde nasce sua liberdade. É o momento onde você respira, observa a emoção passar e só então escolhe agir se for necessário. O provocador quer te controlar, quer tirar você do seu centro. Não dê esse poder a ele. Não permita que as palavras de alguém determinem seu estado mental. Se alguém te ofende e você responde com raiva, perdeu. Mas se mantém a serenidade e age com inteligência, venceu sem elevar a voz. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, não por falta de palavras, mas por sabedoria. Já perdi momentos e respeito por reagir de forma impulsiva. Já me arrependi de não ter esperado, mas também já senti o poder de respirar, de me conter, de observar quem tentou me ferir e perceber que eu já não precisava revidar. Sêneca dizia: o tempo acalma até a raiva. Aplique isso a si mesmo. Desse tempo, não apague fogo com mais fogo. Apague com água, com distância, com dignidade. É isso que diferencia os que vivem à deriva dos que lideram suas emoções. Você não está aqui para reagir a tudo. Está aqui para responder com sabedoria, para provar que sua paz é fruto de treino, não de sorte. Você não precisa provar nada. O seu valor está em como escolhe agir. Da próxima vez que algo te irritar, lembre-se, entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço. Esse espaço é você. Use-o, respire, pense, e só então haja não como reação, mas como alguém que sabe quem é. Lição 3. Aceite o que você não pode controlar. Existem coisas que simplesmente não estão nas suas mãos.
Por mais que você tente, por mais que se esforce, por mais que resista, a vida tem seu próprio ritmo, sua própria ordem, e muitas vezes ela não combina com os seus planos. As pessoas não vão agir sempre como você espera, os resultados nem sempre serão justos, e as circunstâncias muitas vezes não vão favorecer você. Mas o que realmente determina a sua paz não é o que acontece, e sim como você decide lidar com isso. Resistir à realidade só prolonga o sofrimento. Lutar contra o inevitável é como tentar segurar o mar com as mãos. Você se esgota, se frustra e não muda nada. Os estoicos entenderam isso melhor do que ninguém. Epicteto dizia que a felicidade começa quando deixamos de nos preocupar com aquilo que não depende de nós. E isso é uma forma profunda de liberdade. Porque enquanto você insiste em controlar o que é incontrolável, permanece prisioneiro da ansiedade, da raiva, da frustração. Você não pode controlar se alguém vai decepcionar você, se o tempo vai arruinar seus planos, se algo que você queria muito chega ao fim, mas pode controlar sua resposta, pode escolher não perder a paz por algo que nunca esteve nas suas mãos. Aceitação não é desistência, não é fraqueza, é sabedoria. É entender que a vida não existe para te agradar, mas para te formar. E muitas vezes as maiores lições vêm daquilo que não dá para mudar. Marco Aurélio escreveu: "Ame o que te acontece, pois foi escrito para você." Essa frase não fala de conformismo, fala de alinhamento, fala de olhar para cada situação, por mais desconfortável que seja, e dizer: "Isso não tira meu poder, isso revela ele." Você pode lutar a vida inteira contra o que é, ou pode aprender a fluir com isso. E quando você flui, quando para de esperar que o mundo se curve aos seus desejos e começa a se adaptar, algo muda dentro de você. Você deixa de reagir com raiva a cada obstáculo, deixa de esperar que tudo seja como você acha que deveria ser, e começa a aprender, inclusive com a dor, inclusive com o fracasso, porque entende que tudo pode te ensinar se você souber olhar com atenção. Aceitar não é se render, é redirecionar sua energia para o que você pode transformar, sua mente, seus hábitos, suas decisões. Se chover, você não perde tempo amaldiçoando o céu, você pega o guarda-chuva. Se alguém falha com você, você não se envenena com rancor, você coloca limites e segue em frente. Se um plano desmorona, você não transforma isso em tragédia, você aprende e recomeça com mais clareza. Quantas vezes você já sofreu mais por resistir do que pelo fato em si? Quantas noites perdeu pensando no que não deveria ter acontecido? Quantas vezes se enraiveceu por coisas que não podia mudar? E quantas dessas vezes teria encontrado paz se apenas tivesse dito: "É isso. E agora, o que posso fazer com isso?" Os estoicos ensinavam que quem aceita o que não pode controlar se torna invencível, porque nada externo pode quebrar quem já se fortaleceu por dentro. Eles não precisam que tudo esteja certo para estarem bem. Sua paz não depende do mundo. Ela vem de uma compreensão profunda. A vida não me deve nada, mas eu posso fazer algo com tudo que ela me dá. Fluir com a vida não é o mesmo que não se importar. É saber escolher suas batalhas, saber quando agir e quando soltar. Entender que, às vezes, o maior ato de força é parar de resistir, não ao sofrimento, mas ao momento. É parar de impor a sua vontade e começar a cooperar com a realidade. Porque quando você flui, quando aceita, quando se adapta, você descobre uma paz que não depende de nada. Ela está dentro. Ela vem da sua visão, da sua confiança de que tudo tem um sentido, mesmo quando você ainda não consegue enxergar. Lição 4. Use a adversidade como treinamento. A adversidade não é um castigo, é um treinamento. A vida não te atinge para te destruir, mas para te preparar. Cada dificuldade é uma lição disfarçada de problema, uma oportunidade escondida por trás da dor, da incerteza ou da perda. A maioria não enxerga isso porque está ocupada demais se perguntando: por que comigo? Mas o estoico faz uma pergunta diferente: o que posso aprender com isso? Ninguém se fortalece na zona de conforto. O caráter não se constrói quando tudo vai bem, e sim quando tudo parece estar desmoronando. É ali, no meio da dor, da confusão, do medo, que você tem a chance de decidir quem vai ser. Pode se entregar, pode se lamentar, ou pode olhar para dentro e dizer: isso está me moldando. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Aquilo que parece estar te bloqueando pode ser exatamente o que vai te empurrar. A adversidade obriga você a se enxergar de verdade. Ela mostra seus limites, mas também revela sua coragem. Mostra seus medos, mas também sua capacidade de superá-los.
É o fogo que queima o supérfluo e deixa só o que importa. Sem dor, não há profundidade. Sem desafio, não há evolução. O desconforto é a academia da alma. É ali que você aprende paciência, desenvolve resiliência, pratica coragem. É ali que você se descobre mais forte do que imaginava. Porque existe uma força em você que só aparece quando tudo está difícil. O estoico não foge da adversidade, ele a enfrenta. Não porque goste de sofrer, mas porque sabe que o sofrimento é professor. Cada fracasso ensina humildade. Cada perda ensina desapego. Cada traição ensina discernimento. Você pode se lamentar pelo que te acontece, ou pode usar isso como combustível para se tornar alguém mais firme, mais sábio, mais preparado. Ninguém passa ileso por uma tempestade, mas alguns saem melhores. E isso não é sorte, é decisão. Quando a vida te derruba, não pergunte por que isso está acontecendo comigo. E sim, para que isso está acontecendo comigo? Que parte minha precisa ser fortalecida? Que crença precisa ser solta? Que virtude posso praticar agora? Epicteto dizia: as dificuldades fortalecem a mente como os exercícios fortalecem o corpo. A adversidade é o treino diário da alma. Você nem sempre escolhe as provas que enfrenta, mas pode escolher sua postura diante delas. E essa escolha é a sua verdadeira liberdade. Já vivi momentos em que tudo parecia ruir. Fracassos que me fizeram duvidar de mim. Perdas difíceis de aceitar. Situações que doíam mais do que eu podia suportar. Mas quando comecei a enxergá-las como treinamento, algo mudou. A dor ainda estava lá, mas agora tinha propósito. Era como um fogo me moldando. E quando saía de cada prova, me via mais forte, mais claro, mais centrado. Não fuja da adversidade, não a amaldiçoe. Use-a. Pergunte a si mesmo: que virtude posso exercitar aqui? Paciência, coragem, humildade, fé. Cada desafio é um convite à sua evolução. Cada obstáculo é uma chance de se lapidar. Você não está aqui para evitar o sofrimento, está aqui para crescer através dele. A calma que você procura não chega quando tudo está em ordem. Ela chega quando, mesmo no caos, você sabe que pode permanecer firme. O estoico não é definido pelo que lhe acontece, mas por como escolhe reagir. Sua força não está em resistir cegamente, mas em aceitar ativamente, em transformar cada ferida em sabedoria, em olhar para a dor e dizer: obrigado pelo que veio me ensinar. Lição 5. Viva com menos e seja mais livre. Quanto mais você deseja, mais você se prende. Vivemos em uma cultura que nos empurra constantemente a querer mais coisas, mais reconhecimento, mais conforto, mais distrações. E o que parece uma promessa de felicidade, na verdade, se torna uma prisão invisível. O desejo em excesso é uma corrente que aperta devagar, mas de forma contínua. Ele faz você correr atrás de objetos, status e validações que nunca saciam por completo. Porque no fundo, quanto mais você sente que precisa, mais dependente se torna. E quanto mais dependente, menos livre você é. A verdadeira liberdade não está em acumular, mas em soltar. Viver com menos não é viver na escassez, é viver com consciência. É escolher o essencial. É parar de tentar preencher vazios com coisas que só os aumentam. Marco Aurélio já sabia. A riqueza consiste muito mais em desfrutar do pouco que se tem do que em possuir muito. Quando você começa a soltar o que é desnecessário, algo surpreendente acontece. Sua mente se clareia, sua energia se organiza, suas prioridades se alinham. Você para de correr atrás o tempo todo e começa a desfrutar o que já está ao seu redor. A simplicidade é uma forma de riqueza que não depende de dinheiro, mas de perspectiva. Não se trata de quanto você possui, mas de quanto você realmente valoriza. Não se trata de quanto você acumula, mas de quanto você precisa para se sentir em paz. Se o seu bem-estar depende do novo celular, da roupa da moda, da viagem dos sonhos ou da imagem que os outros têm de você, sua estabilidade está construída sobre areia. Tudo isso pode acabar. Mas se você aprende a viver com pouco e ainda assim se sentir inteiro, então ninguém poderá tirar sua paz. Menos coisas, menos preocupações. Quanto mais você tem, mais medo sente de perder. Mais se apega, mais se dispersa. Sua mente fica ocupada com o que falta, com o que pode quebrar, com o que precisa proteger. Mas quando você se desfaz do que não precisa, tudo fica mais claro. Você percebe que muitas daquelas coisas que achava indispensáveis não eram.
que podia viver com menos e, na verdade, viver melhor. Sêneca dizia: não é pobre quem tem pouco, mas sim quem deseja mais. E essa frase revela uma verdade profunda. O desejo interminável é um buraco sem fundo. Nada é suficiente para quem nunca aprende a parar. Por isso, o caminho da liberdade começa quando você decide parar. Quando você escolhe olhar em volta. Quando você agradece o que tem, em vez de se angustiar com o que falta. Já vivi momentos com mais do que eu imaginava possível, e mesmo assim me sentia vazio. Porque não era sobre ter, era sobre saber o que realmente importa. Também passei por fases com pouco e ainda assim sentia uma paz que nenhum dinheiro podia comprar. Porque quando você sabe quem é sem suas coisas, quando se reconhece além do que possui, começa sua verdadeira abundância. A verdadeira riqueza não é ter muito. É não precisar de nada. É acordar sem ansiedade. É sentir que, mesmo que a vida não te dê tudo o que você quis, você já está completo. O estoico não elimina todo o prazer. Ele apenas não permite que o prazer o controle. Ele não renuncia ao conforto como punição, mas como escolha consciente. Porque entende que cada objeto, cada expectativa, cada desejo do qual ele não consegue se desapegar, é um fio que o prende. E a liberdade só chega quando você corta esses fios um por um. Comece pequeno, esvazie uma gaveta, apague o que não usa, pare de comprar por impulso. Observe quantas coisas você tem e não precisa, e depois vá mais fundo. Solte pensamentos que já não te servem, objetivos que não te representam mais, relações que só preenchem vazios. Simplifique sua vida não para ter menos, mas para ser mais focado, mais presente, mais você. A vida não se mede pelo que você acumula, mas pela leveza com que você caminha. E quanto mais leve você caminha, mais longe você pode ir. Lição 6. Treine a gratidão no cotidiano. Gratidão não é um sentimento que aparece só nos dias bons. É uma prática. Um exercício diário da mente que escolhe enxergar a vida com outros olhos. Em um mundo que nos empurra a querer mais, a nos comparar, a focar no que falta, agradecer é um ato de rebeldia. É parar em meio ao barulho e dizer: isso que eu tenho, isso que eu sou, isso que me cerca, já é suficiente. Não é que você não queira crescer. É que você escolhe crescer a partir da abundância interior e não da escassez constante. A gratidão é o poder de olhar o que você já tem e enxergar com profundidade. Não é preciso que tudo esteja perfeito para que você encontre razões para agradecer. Basta olhar com atenção. A simples possibilidade de respirar, de caminhar, de ver a luz do sol entrando pela janela, de ter um corpo que funciona, uma conversa sincera, um gesto de carinho. Tudo isso são milagres silenciosos que a rotina costuma tornar invisíveis. Mas quando você treina sua mente para reconhecê-los, começa a perceber o quanto a vida já te entrega. Gratidão interrompe a queixa, eleva o ânimo, muda o foco. Você não pode agradecer e reclamar ao mesmo tempo, essas emoções não coexistem. Quando escolhe agradecer, você assume o controle do seu estado interno. Não se trata de ignorar o que é difícil, mas de impedir que o difícil apague tudo o que ainda é bom. Mesmo em um dia ruim, sempre há algo bom. E esse pequeno ponto de luz pode mudar completamente sua energia. Marco Aurélio, mesmo diante de guerras, perdas familiares e responsabilidades como imperador, escrevia sobre gratidão. Agradecia o simples, o presente, o essencial. Porque o estoico não espera uma vida perfeita para valorizá-la. Ele encontra riqueza no que outros chamariam de comum. Agradecer o pão, o silêncio, a possibilidade de tentar novamente, esse é o olhar treinado, esse é o poder da consciência. A mente humana tem uma tendência natural a focar no que ameaça, no que falta, no que incomoda. Isso é biologia. Mas você pode reprogramar esse foco, pode ensinar seu cérebro a buscar o que já está certo. Faça disso um hábito. Ao acordar, antes de tocar no celular, pense em 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Ao terminar o dia, reconheça o que aconteceu de bom, mesmo que pequeno, um sorriso, uma refeição, uma lição aprendida. Não subestime o impacto disso. Esses pequenos gestos constroem uma base mental forte, uma âncora que te mantém firme quando tudo balança. Já vivi dias onde parecia que tudo estava dando errado. Problemas pessoais, perdas, medos.
E mesmo nesses dias, quando me forçava, porque às vezes é difícil escrever uma lista de coisas pelas quais eu era grato, algo mudava. Não lá fora, aqui dentro. A percepção se transformava, a força voltava, a mente se reorientava. Gratidão não é emoção passiva, é escolha ativa, é olhar para a vida e dizer: eu reconheço o que está bom, mesmo que nem tudo esteja como eu gostaria. Porque o problema não é ter pouco, é não saber ver o quanto você já tem. Sêneca dizia: nada é suficiente para quem considera insuficiente aquilo que já é suficiente. Treinar a gratidão é quebrar esse ciclo de insatisfação, é aprender a viver com menos ansiedade, com mais presença, com mais paz. Não espere ter tudo para agradecer. Agradeça e perceberá que já tem muito mais do que imaginava. Lição 7. Haja com virtude, não por resultado. Faça o que é certo, mesmo que ninguém veja. Mesmo que não haja recompensa, nem elogio, nem reconhecimento. Porque agir com virtude não é uma estratégia para receber algo em troca, é um compromisso com quem você é. Em um mundo que valoriza o resultado acima da intenção, manter-se fiel aos seus princípios é um ato de coragem. É fácil fazer a coisa certa quando se sabe que será admirado por isso. O verdadeiro valor está em permanecer íntegro quando ninguém está olhando, quando ninguém agradece, quando talvez você até perca por agir com retidão. Mas é justamente aí que sua grandeza se revela. Sua missão não é controlar o que vem depois. Sua missão é fazer o que precisa ser feito. Você pode agir com excelência e, mesmo assim, não receber o resultado esperado. Pode ser honesto e ver quem mente levar o mérito, mas isso não torna seu esforço inútil. Isso mostra que sua recompensa não está do lado de fora, mas dentro. A paz de quem sabe que fez o certo não tem preço. É uma tranquilidade que ninguém pode tirar, porque nasce da coerência entre o que você acredita e o que você pratica. Marco Aurélio escrevia repetidamente: faça o que é justo, o restante deixe ao destino. Porque só uma coisa depende inteiramente de você: sua intenção, seu comportamento, sua postura. O resultado não está sob seu controle, mas sua conduta está. E se você age todos os dias como se alguém estivesse observando, não por medo do julgamento, mas por respeito a si mesmo, você vive com dignidade. A integridade é seu maior poder. É ela que te mantém firme quando surgem tentações. É ela que te impede de negociar seus valores por um benefício momentâneo. Você pode ser talentoso, inteligente, carismático, mas sem integridade, tudo desmorona. Já quem age com retidão constrói uma base sólida, uma vida que não depende do humor do mundo. A virtude se prova na adversidade, quando você teria motivos para não fazer o certo, e ainda assim faz. Quando seria mais fácil ceder, mas você escolhe se manter fiel a quem deseja ser. A maioria age esperando alguma vantagem, mas quando você age por princípio, não por recompensa, você se liberta. Não está mais preso ao resultado. Não sofre mais se as coisas não saem como queria, porque sabe que fez a sua parte, com verdade. Essa liberdade gera uma força serena, uma confiança profunda. Você não precisa mais que o mundo te valide porque você já se validou. Epicteto dizia: não podemos controlar o que os outros pensam, fazem ou dizem, mas podemos escolher como agimos. E a melhor ação é sempre a virtuosa, não porque seja mais fácil, mas porque ela constrói um caráter digno. Cada decisão que você toma reflete quem você é. Cada gesto, cada palavra, cada escolha. Não subestime os momentos cotidianos. Como você trata um estranho? Como você reage à frustração? Como você fala dos outros quando eles não estão presentes? Tudo isso te define mais do que qualquer conquista pública. Já vivi dias em que parecer íntegro parecia inútil, mas com o tempo aprendi que esse caminho sempre leva à paz. Talvez você não receba aplausos, mas receberá algo muito mais valioso: respeito por si mesmo. E isso, com o tempo, vale mais que qualquer elogio. O estoico não vive para agradar, nem para impressionar. Ele vive para ser coerente, para agir de acordo com sua razão e sua ética. E é nessa escolha que encontra a liberdade. Porque quem age com virtude não precisa de desculpas, nem de máscaras, nem de aprovação. Sabe que fez o que devia e isso basta. Lição 8. Transforme o silêncio em um hábito. O silêncio não é vazio, é presença.
Em um mundo saturado de ruídos, de opiniões apressadas, de estímulos constantes e palavras lançadas sem pensar, calar tornou-se um ato revolucionário. Mas mais do que uma pausa externa, o silêncio bem praticado é um refúgio interno. É onde a mente se aquieta, a alma respira e a verdade pode ser ouvida sem interferência. Não é por acaso que os sábios falam pouco, não porque não tenham o que dizer, mas porque aprenderam a valorizar o que se revela quando não se diz nada. O barulho externo distrai, o silêncio revela. Passamos a vida reagindo, preenchendo cada espaço com palavras, buscando distrações com sons, notificações, conversas inúteis. Mas nessa necessidade de estar sempre conectado com o mundo, perdemos a conexão mais importante, a que temos conosco. Só no silêncio você consegue ver o que realmente pensa. Só quando tudo ao redor se cala é que você ouve o que dentro de você precisa ser olhado. Refletir antes de falar evita conflitos. Quantas discussões nascem de respostas impulsivas, de palavras ditas sem filtro, de silêncios que não foram respeitados. Aprender a pausar antes de falar não é censura, é sabedoria. É reconhecer que nem tudo precisa de resposta imediata, que às vezes o mais inteligente a fazer é observar, respirar e esperar que a emoção baixe. O silêncio evita arrependimentos, protege relações, cria espaço para a compreensão. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Em meio às responsabilidades como imperador, em vez de se cercar de vozes e conselhos, ele escrevia em suas meditações. Dialogava consigo mesmo em silêncio, porque sabia que a mente precisa desse espaço sagrado para se organizar. O silêncio é um santuário mental, um lugar interno para o qual você pode voltar sempre que o mundo estiver barulhento demais. Ali não há cobranças, nem julgamentos, nem urgência. Só existe você e aquilo que realmente importa. E quanto mais você visita esse lugar, mais forte se torna. Não porque ignora o que acontece fora, mas porque não permite mais que o externo dite seu estado interno. Quem domina o silêncio, domina as emoções, porque o silêncio treina a paciência, a observação, a contenção. E não há força mais poderosa do que a de quem sabe esperar, de quem pode se conter sem se reprimir, de quem escolhe quando falar, como agir e quando simplesmente deixar passar. Você não precisa responder a tudo, não precisa ter uma opinião sobre tudo. O silêncio te liberta da urgência de provar algo, de corrigir os outros, de convencer. O silêncio não é passividade, é clareza. Falar pode ser uma forma de defesa, de esconder o desconforto, de preencher o vazio. Mas quando você aprende a estar em silêncio, mesmo na companhia de outros, desenvolve uma serenidade que não depende das circunstâncias. Você pode observar sem intervir, ouvir sem pensar na resposta, estar presente sem se impor. E isso não só transforma você, mas também a qualidade dos seus relacionamentos. Porque as palavras ditas a partir de um silêncio interno são mais fortes, mais sábias, mais escassas e, por isso, mais valiosas. Aprendi que quando você cala, não está perdendo, está ganhando. Ganhando controle, ganhando perspectiva, ganhando domínio sobre si mesmo. Em momentos de tensão, quando tudo dentro de você quer falar, explicar, se defender, parar e respirar em silêncio pode mudar tudo. Pode evitar erros, pode mostrar que aquilo não era tão importante assim, pode evitar uma mágoa desnecessária. Sêneca dizia que é próprio do sábio calar quando não é o momento de falar. E repetir essa prática dia após dia te torna dono de si. Porque se você não é capaz de calar, também não será capaz de pensar com clareza. Se não sabe estar em silêncio, também não sabe estar consigo mesmo. Comece com pouco. Alguns minutos ao acordar, sem celular. Um passeio sem música. Uma conversa onde você escuta mais do que fala. Cada pequeno espaço de silêncio te treina, te reconecta com seu centro e te lembra que silêncio não é ausência, é profundidade. É domínio, é presença.